Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Hoje nós vamos falar de avivamento. E nós vamos orar por isso, por avivamento. Hoje nós vamos orar por avivamento. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 22, vamos começar pelo final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos assentar. Você sabe que há uma das igrejas da Ásia, há uma mensagem para cada igreja, só que a mensagem servia para todas as igrejas. E hoje nós vamos falar sobre Laodiceia, que estava vivendo um tempo reprovado diante do Senhor. Hoje nós vamos orar por avivamento. Você sabe o que é avivamento? Quem precisa de avivamento? Será que nós, como cristãos, estamos despertos e sabemos quando precisamos de um avivamento? Quando estamos perto do esfriamento espiritual? Então, nós vamos analisar as características de um avivamento. Bom, aqui nesse caso, é uma igreja inteira. É claro que provavelmente havia algum ou outro que escapava, mas aqui era generalizado, tá? A igreja inteira de Laodiceia estava passando por uma mortalidade espiritual. Inteirinha. A igreja inteira estava morta, inteira. E eles estavam vivendo muito bem graças à convicção humana. Eles estavam vivendo muito bem, a igreja estava de vento em popa. Só de vento em popa para onde? Essa era a grande pergunta. Não havia choro, não havia lágrima, não havia quebrantamento, não havia arrependimento, não havia mudança. A igreja de Laodiceia, alguns teólogos acreditam que ela tipifica a última igreja do nosso tempo. É uma igreja que ela fala do tempo contemporâneo, da grande tribulação, e Cristo, e besta, e anticristo. A igreja de Laodiceia, porque é a última. Então, o que acontece com essa igreja? O Senhor Jesus olha para esta igreja e ele vê coisas espirituais. É uma das igrejas que mais contém questões espirituais em pendência. A Bíblia diz assim, no versículo de número 14, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Jesus estava dizendo, eu sou o Amém. Eu sou aquele que declara todas as coisas. Ele começa assim. Em cada uma das igrejas e cartas, ele se coloca como, se rotula, se tipifica e se coloca como algum exemplo. Ele diz, eu sou o Amém, ou seja, eu sou aquele que aprova ou reprova. Aí ele diz assim, a testemunha fiel e verdadeira. Quer dizer, eu não minto e tudo que eu estou vendo é real e verdadeiro. Aí ele diz assim, o princípio da criação de Deus. Quer dizer, eu conheço tudo. Eu sei tudo. Eu sempre existi. Então não adianta vocês disfarçarem e dizer que não é bem assim. Olha, não sei por ótica o Senhor olhou. O que eu vou dizer para vocês, eu estou dizendo como aquele que diz o amém, ou seja, aquele que aprova ou reprova, a fiel testemunha e verdadeira, porque eu sou antes da criação do mundo. Então, quer dizer, o que eu vou dizer para vocês não vai aceitar refutação. Era isso que ele estava dizendo. Versículo de número 15. Ele diz, eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Existe uma situação do Senhor Jesus dizendo à igreja de Laodiceia, do Senhor dizendo o seguinte, olha, eu preciso que vocês se definam. Vocês não são quentes e nem frios. Vocês nem têm o calor do Espírito. Vocês não têm o prazer, a chama da palavra. Vocês não têm um comportamento de cristão e nem de mundano. Vocês não são frios nem quentes. Vocês são mornos. Ou seja, vocês precisam definir qual é o posicionamento de vocês. Vocês não podem ter uma temperatura que me enjoa, que me dá nojo.
ou vocês escolham. Assim como Elias, na crise também necessária de avivamento, em Reis, quando ele diz, até quando cocheareis entre dois caminhos? Então, eu quero analisar com você que a primeira necessidade do avivamento é a dubiedade. É os crentes começarem a dividir-se entre regras. Parte de si, algumas práticas cristãs. Parte de si, o seu egocentrismo, a sua vontade, o seu querer e as próprias convicções e definições. Quando um crente começa a dividir-se entre regras cristãs, como eu não posso fumar, não posso beber, não posso falar palavrão, eu não posso, eu não vou, eu não quero isso, eu não minto, ele começa a definir a religiosidade dele apenas em regras cristãs, e ele começa a adequar-se a algumas regras particulares. Quando o crente começa a exercer essa dubiedade na alma, ele está começando a sua morte espiritual. Por quê? Porque ele está começando a definir coisas do cristianismo que eu aprovo, hábitos que eu consigo fazer, e eu vou misturar com algumas regras particulares que também são interessantes para mim. Aí vem a escritura. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, o início da mortalidade espiritual começa da dubiedade, tá? Como o próprio Tiago diz, sobre o coração dúbio e dobre, coração para atribuir-se a alguns mandamentos, assim como o jovem rico, você lembra? Eu faço, mas isso eu não consigo fazer. Então, quando você percebe que uma pessoa, ela está dividindo a sua vida cristã, parte a adequação ao evangelho e parte a adequação do seu eu, ela está começando a sua morte espiritual. Diga, eu entendi. Quando o crente está nessa situação, ele precisa de avivamento. Ele precisa conscientizar-se sobre a soberania de Deus e sobre a autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele precisa ter um despertamento. E eu quero dizer uma coisa para você, que quanto mais rápido o crente for despertado, enquanto está nessa dormência espiritual, melhor para ele, menos males, menos feitos, menos complicações. Quanto mais um cristão perdura na morte espiritual, mais ele vai ter relações com aquilo que viveu e mais maculado ele ficará. Então, quanto mais rápido houver o despertamento, mais fácil despertar-se e melhor para a vida cristã dele. Então, vamos lá. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Então, a primeira característica da morte espiritual é dubiedade, tá? É você ter regras particulares e observar algumas regras do cristianismo. Versículo de número 16. Assim, porque és morno, ou seja, é fato. Jesus não disse que eles estavam, ou que é morno, eles estavam no estado intermediário. Eles cantavam, mas não adoravam. Eles ouviam a palavra, mas ela não entrava no coração. Eles oravam, mas não falavam com Deus. Enfim, ele diz, vocês estão o quê? Ele diz, assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A questão do Senhor Jesus dizendo aqui, ele coloca sobre ele em duas situações. Ele coloca a igreja estando dentro dele e ele fora da igreja. Então, a primeira situação, ele fala o quê? A igreja dentro dele. Então, ele diz assim, eu estou objetivando uma ação. Eu vou vomitá-los de dentro de mim. Eu não quero mais vocês dentro de mim. Vocês sabem que aqui Jesus diz que aqueles que ouvem o mandamento e os guardam, eu estarei nele e ele comigo. Ele em mim. Então, existe essa situação. Uma igreja inteira, o Senhor Jesus, ele dá um laudo. Vocês são mornos, não é? A sentença provável, o plano da sentença, eu vou vomitar vocês. Porque a mornidão é aquela que dá enjoo. Então, eu vou tirar vocês de mim. Esse era um plano
que o céu tinha, que o Senhor Jesus tinha para a igreja de Laodiceia. Aí ele diz assim, vamos analisar no 17, o quê? O confronto. Jesus vai colocar o confronto, ele vai dizer as verdades. A importância de você entender que em todos os polos que você estiver, sempre haverá a exortação. A exortação vem sendo ouvida ou não. Jesus estava exortando uma igreja que estava convicta, que estava vivendo o melhor momento da sua vida. Tá? Então essa igreja estava convicta, os cristãos desta igreja estavam convictos que eles estavam vivendo um bom momento. E o Senhor Jesus vai fazer o relato daquilo que ele enxergava, daquilo que ele via. Mesmo que, o que você precisa entender, que nessa mornidão espiritual, onde o avivamento foi embora, onde não existe avivamento, onde a morte ela é iminente, a questão é, o Senhor dá alertas, o Senhor dá avisos, mas a questão de ouvir e não ouvir vai depender da própria pessoa, da própria igreja. Imagina uma igreja rica, abençoada, com tudo, ouvir isso aqui não é fácil, não é mesmo? A Bíblia diz assim, o Senhor confronta e diz, como é que vocês podem dizer uma coisa dessa? Como é que vocês podem dizer que vocês são ricos? E estou enriquecendo ainda mais. Aqui, ó, não era questão apenas de riqueza. Era uma igreja que já estava numa situação boa, mas que estava conquistando cada vez mais. Vocês dizem, nós somos prósperos, porque nós somos ricos e nós estamos enriquecendo ainda mais. Aí ele continua dizendo, e de nada tenho falta. Vocês estão totalmente satisfeitos com a situação de vocês. Aí ele diz, não, vocês não conseguem entender, não sabes que és um desgraçado? A palavra desgraçado significa sem a graça de Deus, longe da graça de Deus. Longe da graça de Deus, não há ninguém que fique de pé, que consiga perdurar-se. Porque a graça é que nos viabiliza a termos Deus, a estarmos na presença de Cristo. O Senhor Jesus diz, vocês não têm graça nenhuma. És miserável. A riqueza que vocês dizem que tem, aos meus olhos, eu vejo o quê? Uma igreja miserável. Por quê? Porque não tem nada do que é espiritual. Não tem nada que é para o céu. Não tem nada que me interesse em vocês. Aí ele diz assim, e pobre. Qual a diferença de miserável e pobre? Quando o Senhor Jesus diz pobre, ele estava falando de recursos. Vamos falar primeiro a palavra miserável. Quando Jesus fala sobre miséria, é sobre uma falta absoluta dentro deles, onde o estado de miserabilidade já havia sido incrustado. E o Senhor Jesus aproveita e diz ainda, apesar de serem miseráveis, vocês ainda são pobres. A pobreza incrustou em vocês. Não era pobreza financeira, nem miséria financeira. Era espiritual. Cego, vocês não enxergam nada. E nu, as vestes que vocês vestem, caras, raras, importadas, isso para mim não significa nada. Eu não vejo vocês vestidos, eu vejo vocês nu. Bom, a igreja recebe um relato do Senhor Jesus e recebe a informação dos olhos do Senhor Jesus sobre ela. Quando é que o Senhor Jesus informa de você para com você? Na explanação da mensagem da Escritura. O Senhor fala conosco em todo o tempo sobre o verdadeiro estado do nosso ser. Todo o tempo, toda mensagem, toda palavra. Só que nós ignoramos e vamos atentar para a nossa real situação quando estamos na aflição. Na aflição é que vamos observar a nossa miséria. Na aflição é que nós vamos observar a nossa pobreza. Na aflição que nós vamos observar a nossa cegueira e a nossa nudez. É nas horas difíceis da nossa vida que nós vamos observar aquilo que não há em nós. Nós vamos observar isso. Agora, não deveria ser assim. Jesus reporta-se a essa igreja no momento em que essa igreja está bem.
para que essa igreja seja desperta e seja acordada. Quando Jesus fala com um crente sobre o estado íntimo dele, o estado espiritual dele, de morte iminente, de mortandade espiritual, ele muitas vezes não se dá conta e não atenta. Por quê? Porque o ser humano, ele é inclinado a se mover pela aparência. Ele é inclinado a achar que se as coisas estão boas para ele, ele está bem. Se as coisas estão acontecendo de uma forma boa, conduzida de uma maneira agradável, ele está bem. Mas a prova desta igreja é que essa não é uma ótica exata. Existem pessoas que estão bem financeiramente, familiarmente, tudo certinho, e Deus olha e diz: eu vejo só pobreza, miséria, desgraça, nudez e cegueira. É só o que eu vejo. Agora, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer? Nós precisamos atentar para que Deus tem falado conosco. Não é? Não foi isso que o salmista Asaf diz? Na congregação eu me encontrei em todos os meus males. Então, o que nós precisamos fazer é nos encontrar na Escritura, nos encontrar na pregação da palavra. O Senhor Jesus estava enviando alguém para pregar a palavra a essa igreja, para que essa igreja pudesse abrir os olhos e enxergar o seu verdadeiro estado. Deus quer que nós nos enxerguemos e que observemos o nosso verdadeiro estado, e não aquilo que a nossa ótica, muitas vezes capturada por situações mundanas, nos relatam. Quando é que uma igreja precisa de avivamento? Quando é que um crente precisa de avivamento? Quando ele está sem a graça de Deus. Quando ele está em miséria, em pobreza, nu e cego. Quando ele tem algumas dessas características, ele está numa mortandade espiritual. Vamos continuar. Bom, ele diz assim, versículo 18. Eu vou te dar um conselho. Eu gosto muito disso, sabia? Quando a palavra do Senhor diz assim, maravilhoso conselheiro. Jesus só dá conselho. Jesus podia forçar, não podia? Não podia forçar? É ou não é? É interessante, lá no Éden, Deus diz, não comas, não comais. E eles comeram. Jesus em João 6 diz assim, eu sou o pão da vida, comam de mim. Eles não quiseram comer. Que deformação de querer meio absurda na vida das pessoas, não é verdade? Você já parou para pensar nisso? O Senhor fala não, faz. O Senhor fala faz, não faz. Não é no Éden? Lembra no Éden? Não coma. Não, vamos comer. Comeram. Jesus diz em João, eu sou o pão da vida. Quem vir a mim nunca terá fome. Quem comer deste pão nunca terá fome. Não, nós não quer comer, não. Até os discípulos foram embora. Nós não quer comer, não. Nós não quer comer, não. É coisa meia de gente louca, não é verdade? O que é hoje você está contrariando a vontade de Deus para a sua vida? O Senhor diz, não faça. Você fala, não, eu vou fazer. E o Senhor diz, faça. Você diz, não, eu não quero fazer. É ou não é? Vai entender. Vai compreender a mente humana. Por quê? Porque Deus trabalha com conselhos. Ele nos aconselha. Mas a alma que é propriedade de si mesmo, ela não vai aceitar os conselhos de Deus. Ela está acostumada, como diz o escritor em Jeremias, não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. O homem acha que ele dirige os passos, que ele é quem vai fazer a jornada e trilhar. O Senhor diz assim, eu aconselho. Diante desse estado aqui, só houve um conselho. Essa graça, eu vou te falar como que ela é terrível, não é verdade? Essa graça, ela é maravilhosa. A graça do Senhor Jesus, ela não tem pena de morte de imediato, ela não tem consequências, às vezes, de imediato, ela é uma questão para o juízo. Isso é maravilhoso na graça. No Antigo Testamento, o Senhor mandava e fulminava. Agora, na graça, é um conselho. É um conselho, por quê? Por causa da eternidade. Deus quer amontoar para a eternidade, para que na eternidade se haja a sentença. Paulo diz assim, alguns homens, o juízo não vai acontecer agora, só na eternidade. Então o Senhor diz, eu dou um conselho para vocês, se vocês quiserem receber bem ou não. Você gostaria que o Senhor fosse mais exigente, mais imperativo com você?
Não é a forma de amor que Deus gosta de trabalhar. Deus enviou o seu Filho para poder amar. Nós estamos no tempo do amor. No tempo do amor. Então é por amor. O conselho do Senhor Jesus, mesmo diante de um gráfico terrível desse, ele diz: eu aconselho. Eu sou o mercador. E eu tenho para vender para vocês. Eu tenho para vender. Mas vocês estão dispostos a pagar o preço? Diga: avivamento custa. Avivamento custa. Avivamento não é gratuito. Avivamento custa. Jesus é o mercador. Jesus é aquele que tem para vender. 18. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. O que significa ouro provado no fogo? Pedro faz uma comparação da nossa fé experimentada, do nosso amadurecimento espiritual como um ouro purificado. O que significa comprar ouro purificado no fogo, com todas as impurezas retiradas? Sou eu e você brilharmos e reluzirmos como um ouro puro. Ou seja, nós nos colocarmos diante do Senhor como sacrifício vivo para que as impurezas em nós sejam arrancadas e retiradas. Qual é o preço que paga? Para ser puro como um ouro, para possuir um ouro purificado no fogo. Morte do eu. Ser um cordeiro levado ao matadouro todos os dias. Isso aí soa como uma agressão aos ouvidos dos crentes. Os crentes se sentem agredidos quando precisam morrer. Você tem que entender assim: ou você morre aqui, ou você morre espiritualmente. De todo jeito tem a morte. Nós temos que escolher que morte nós vamos enfrentar. Ou a morte eterna pela condenação, ou a morte do eu, da carne, do egoísmo e da própria vontade. As duas mortes são reais, estão aí. Escolha. Jesus diz: eu quero vender para vocês ouro provado no fogo. E o preço? O preço é a morte da sua vontade, o preço é a morte do seu eu, o preço é a morte do seu egoísmo, da sua soberba, da sua arrogância. Porque para você ser uma pessoa amadurecida, experimentada, com uma fé inabalável, você precisa aprender a morrer a cada dia. Continuando, ele diz assim: ouro provado no fogo para que riquezas, ou seja, as verdadeiras riquezas que vocês pensam, não são essas que vocês têm. Não são os móveis, os carros, as propriedades, não é nada disso. As verdadeiras riquezas que vocês precisam ter é o Espírito Santo, é a palavra, são as virtudes do Espírito, é as ações do Espírito Santo na vida de vocês. Essa é a verdadeira riqueza. Aí ele continua dizendo: roupas brancas para que te vistas. Vocês se vestem de uma maneira muito cara, mas eu tenho para vocês roupas brancas para que te vistas. As roupas brancas significam a nossa nudez coberta, a nossa comunhão com o Senhor em santidade. As nossas vestes brancas significam o nosso pecado perdoado pelo sangue de Cristo, tá? Manchado pelo sangue de Cristo, e então a nossa santificação em exercício. Vestes brancas, santidade. Pastora, qual é o preço da santidade? Comunhão com Deus. Uma vida de oração, uma vida de palavra. Aí diz assim: e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Terceiro produto que o Senhor oferece: ouro, roupas e colírio. O colírio que o Senhor oferece é o colírio para que desse à igreja a visão. Porque a igreja aqui estava com uma visão totalmente distorcida. Você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com você? Você não ter uma visão adequada. Uma visão correta de si mesmo. Você não precisa nem do diabo quando acontece isso. A visão do ser humano, do crente, ela tem que estar pareada e aliada com a Bíblia, com a palavra do Senhor, com a audição com o Espírito Santo. É terrível quando o crente, ele não consegue enxergar aquilo que está vivendo. Ele não consegue se nortear. Bom, eu estou vivendo isso, a minha reação tem que ser isso. Eu estou vivendo aquilo, isso tem que ser isso.
O Senhor diz, eu tenho colírio para que vocês saiam dessa cegueira. Porque vocês dizem, rico sou, temos em abundância. Ah, nós somos poderosos. E vocês não são nada disso aí. O que você pensa de você mesmo? Que você é vítima? Que tudo mentira. São informações equivocadas de uma alma carente e aflita. Eu e você nunca seremos vítimas. Nunca. A vitimização não cai bem para nós, porque nós temos o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Não somos vítimas, somos agentes. Temos condições de agir, temos condições de lutar, de rebuscar. Quando nós nos colocamos como vítima, nós estamos insurgindo contra Deus, porque nós estamos negando a nossa responsabilidade em nosso problema. Somos responsáveis por aquilo que vivemos. Somos totalmente responsáveis. Nada que acontece comigo ou com você é uma obra de injustiça da parte de Deus. De forma alguma, de forma nenhuma. E então, quando você se sente acuado, entristecido, injustiçado, a sua alma está em rebelião contra a vida, contra a história e, consequentemente, contra Deus. Quando você tem uma ótica de injustiçado, essa ótica é totalmente equivocada. Por quê? Porque Deus é justo, Ele é justo juiz. E Ele sabe tudo e conhece todas as coisas. Então a sua ótica não é correta. Então nós precisamos analisar melhor aquilo que nós ponderamos e aquilo que nós enxergamos. Eu aconselho que vocês comprem colírio, para que vocês possam ungir os olhos e para que vocês possam ver. O óleo do avivamento na visão daquele que não tem discernimento. Os olhos do avivamento enxergam que agora é o tempo do fim. Enxerga que muitos estão envoltos em suas vidas particulares e seus problemas. Os olhos do avivamento enxergam o quanto as pessoas estão distantes daquilo que Deus quer para elas. Mas o olho que não é do avivamento só enxerga si mesmo. Ele só enxerga a si mesmo. Continuando. Ele diz assim, vocês não estão gostando da minha repreensão? Ele diz, eu repreendo. E eu castigo quem eu amo. Diga, Deus castiga. Jó 33 fala de alguns castigos de Deus. De algumas repreensões de Deus. De alguns tempos difíceis que alguns seres humanos passam para a correção. Se Deus não se importasse comigo, Ele não iria me corrigir. Se Deus não se importasse com você, Ele não te iria corrigir. Porque você não é interessante para Ele. Deus só corrige quem Ele ama. E Ele nos corrige de várias formas. Ele nos corrige com uma palavra, Ele nos corrige com uma situação da vida. Ele nos corrige com uma vergonha, com uma humilhação. Ele nos corrige com um perecer. Ele nos corrige com a falta de algo. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele nos ama. O amor de Deus é perfeito. O Deus não é um pai qualquer, não é uma mãe qualquer. Não. Deus é um pai amoroso, que tem um amor perfeito, um amor cuidador, zelador, um amor que vai analisar e observar cada uma das nossas necessidades. O amor de Deus é tão perfeito que eu gosto daquela parábola, tanto das minas quanto dos talentos, que diz que o Senhor dá a cada um conforme a sua capacidade. Até nisso o amor de Deus é perfeito. Já imaginou se eu tivesse capacidade para granjear um e Ele desse 2? Podia falar, o Senhor me matou de responsabilidade. O Senhor acabou comigo com a missão que o Senhor me deu. Ele não faz isso. O amor dele é perfeito. Tudo que está vindo sobre mim está tecnicamente aperfeiçoado pela mão espiritual de Deus. Tudo eu dou conta. Tudo eu consigo. Basta eu ter uma visão boa e ter a unção nos meus olhos. Se eu tiver a unção nos meus olhos, eu vou enxergar devidamente o que está acontecendo comigo. Entende? E eu não vou me sentir escanteado, injustiçado, abatido, entristecido. Eu vou saber que está dentro da programação de Deus. Deus está trabalhando para me edificar.
Porque, diferentemente daquilo que alguns crentes pensam, o objetivo de Deus não é o seu aqui fora. O objetivo de Deus é o seu ali dentro. Não importa para Deus como é que você está aqui fora. Se você está bem, se você está sorrindo, se você está prosperando. O que importa para Deus é o dentro, não o fora. Às vezes, a pior situação da sua vida, que você acha é a melhor para Deus. Porque você nunca esteve tão aberto, tão quebrantado, tão consciente, tão na terra, tão de pé no chão. Aí ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso. O Senhor está dizendo aqui, ser fervoroso, é isso que ele está dizendo? O avivamento vem pelo zelo. Diga isso para o seu irmão. O cuidado com as coisas que você perdeu para trazê-las de volta. O cuidado com as coisas que você possui e o cuidado com aquelas que você irá possuir. Toda pessoa zelosa procura avivamento. Ela não se conforma com o estado espiritual da sua alma. Quando ela vê que ela não tem mais alegria, que ela não tem mais vigor, que ela não tem mais esse fogo do Espírito Santo, ela vai atrás, ela é zelosa do estado da alma. O Senhor Jesus não abordou aqui, tendes fé, ou então faça isso e aquilo outro. Não, vocês precisam ser zelosos, vocês precisam cuidar de vocês mesmos. Sê, pois, zeloso e produza uma obra. Arrependei-vos. A mensagem de Jesus que enquadra os evangelhos é: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Motivo não falta. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Por que o zelo? Porque o zelo faz com que nós possamos olhar para dentro de nós e rebuscarmos, buscarmos, qualificarmos a nossa alma dentro da Escritura. Você é uma pessoa zelosa com respeito a você, a sua alma? Tem gente que a alma dele é uma bagunça. Que a alma dele é algo assim, terrível. Você tem que ser zeloso com respeito à morada do Senhor. Se hoje você tivesse nos tempos de Jesus, e ele viesse morar no seu coração, qual lugar de hospedagem, quais lençóis, quais toalhas você daria para ele? O melhor. Às vezes eu até compraria, pastora. Pois é, então. Ele mora dentro de você. Qual é a hospedagem que você está oferecendo a ele? Aí ele diz assim: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí ele diz o seguinte: a primeira parte, ele diz que a igreja estava dentro dele e ele estava planejando vomitar. Agora a oportunidade, ser zeloso e arrepende-te. Aí ele diz assim, que agora ele diz: eis que estou à porta e bato, do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Que batida ele está falando? A palavra que ele está dizendo. Se alguém ouvir a minha voz, quer dizer que não é garantido, né? Quando a pessoa perde o avivamento, ela se baseia muito na situação que ela está. Pior coisa que existe é você ver um crente que há muito tempo ele tem sido frio, morno espiritualmente, para ele retornar, eu vou te falar, só um milagre. Só um milagre, porque ele já está totalmente confortável naquela situação. Tá? Só um milagre. É difícil. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Jesus diz: se vocês ouvirem a minha voz, e vocês têm que tomar uma atitude. Eu disse uma coisa para vocês e eu repito: coração se abre do lado de dentro. Coração não é arrombado, Jesus não vai arrombar seu coração, Jesus não vai passar um trator pela sua vida, coração se abre do lado de dentro. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, nós teremos comunhão, nós faremos refeições juntos. Você faz refeição com o Senhor Jesus? Isso é avivamento. Você come o pão quentinho quando sai do forno? O peixe fritinho na hora? E você come muitas vezes aquele pão amanhecido, difícil de ser comido, junto com ele? Aquele pão amanhecido, aquelas situações difíceis da vida, e você é feliz porque você está com ele. Você está com ele, então você é feliz. A sua mesa é sempre abençoada, não pelo que tem sobre ela, mas pelo acompanhante. Uma boa companhia.
Até um copo de água é deleitoso. Agora, uma péssima companhia, você pode ter o melhor manjar na mesa, você não vê a hora de engolir para dar o fora. É ou não é? Péssimas companhias, dá má digestão. Ótimas companhias, até um copo de água que você bebe é deleitoso e gostoso. Jesus é uma ótima companhia para a alma. Jesus é uma ótima companhia. E o que ele está dizendo à igreja de Laodiceia é: eu quero estar dentro de vocês. Eu quero estar no meio da igreja. Ele diz assim: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono. Ou seja, o trono do Senhor, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu queria que você dobrasse o seu joelho no chão. Eu queria que você analisasse a sua vida espiritual, não pela sua ótica humana, mas aquilo que o Senhor Jesus diz a você. Aquilo que o Senhor diz a você. A igreja de Laodiceia precisava ser humilde para arrepender-se. Será que temos humildade para o arrependimento? Será que nós temos humildade para nos arrependermos? Pedirmos perdão a Deus, analisarmos a nossa vida, o nosso coração. Senhor, perdoa. Senhor, perdoa por eu muitas vezes ser um pródigo dentro da igreja. Eu usar todos os recursos, os benefícios que o Senhor tem me dado para apenas me sentir bem. Me perdoa porque dos meus olhos não saem mais lágrimas pela minha miséria. Me perdoa porque as minhas orações não falam mais do meu estado espiritual. Me perdoa, Deus, pelas ações que faço, baseado naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Eu não quero servir a dois senhores. Eu não quero servir ao Senhor e aos meus interesses, ao Senhor e às minhas conclusões e às minhas convicções. Eu quero poder amar-te e depender de ti. Eu quero me entregar ao Senhor como um dia eu me entreguei. Um dia eu dependi de ti, Senhor. Um dia eu dependi só de ti. Mas aí eu fui crescendo. Eu fui crescendo. As coisas dentro de mim foram crescendo. E eu fui crescendo como essa igreja aí. Fui sendo abençoado. Eu fui me distanciando do altar. Eu fui deixando de entregar sacrifícios, de entregar holocaustos com custo, Senhor. E hoje eu me encontro ofendido, entristecido, distante. Por muito tempo eu achei que a bênção era sinônimo da sua aprovação. Por muito tempo eu pensei que porque coisas boas aconteciam comigo, era porque eu estava sendo aprovado. Mal sabia eu que as coisas boas estavam acontecendo comigo para que eu te enxergasse, para que eu me humilhasse, para que eu visse que o Senhor é o meu provedor, para que eu contemplasse que o Senhor é o Deus da minha alma e da minha vida, para que eu pudesse, como o salmista diz, o Senhor me fez bem, para que eu possa buscar a sua face. Mas eu não busquei. Eu me distraí, me diverti. Eu me iludi com as coisas boas. Eu me iludi com as bênçãos. Eu me iludi com as inúmeras possibilidades de viver bem. Então me perdi. Me perdi do altar que está em chamas em todo o tempo. Eu me perdi do altar. Eu me perdi, Senhor. Me perdoa, Deus. Me perdoa. Eu quero que você ore por avivamento. Eu quero que você clame por avivamento. Clame pelo seu avivamento, pelo avivamento dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, pelo avivamento dos homens, das mulheres. Clame por avivamento, clame por avivamento. Peça a Deus, Senhor, me aviva, aviva minha alma, que eu possa ter aquele primeiro amor da minha conversão, que eu possa ter aquela humildade da minha conversão, que eu possa ter aquela simplicidade da minha conversão, que eu possa ter aquele desejo ardente da minha conversão por ti. Eu quero ter sede de ti, eu quero ter fome de ti, que eu possa ter a simplicidade de uma criança, que eu possa ser simples, Deus, simples, que eu não possa fazer das minhas orações objeto de conquista, mas de entrega. Quantas orações eu tenho feito, Deus, para conquistar. Quantas petições, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Meus motivos de petições não acabam. Mas quais orações que eu tenho feito para entrega?
para entregar meu coração, minha alma, para entregar eu como estou, para entregar a minha vida, a minha causa, para entregar a minha situação, para me abrir diante dos olhos daquele com quem eu tenho que tratar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos por avivamento, nós clamamos por avivamento. Abençoe os nossos olhos, santifique os nossos olhos, consagre os nossos olhos, unja os nossos olhos, Deus. Eu te peço por aqueles que estão morrendo dentro da igreja. Eu te peço por aqueles que estão em busca de um conforto religioso. Aqueles que não querem mais ser cutucados pelo Senhor. Aqueles que não querem mais ser incomodados pela sua palavra. Aqueles que não querem mais ser envergonhados nem humilhados. Eu te peço por aqueles que não querem mais a humilhação, não querem mais arrepender-se, não querem mais se envergonhar. Aqueles que estão, Deus, morrendo espiritualmente. Aqueles que não conseguem mais se ver, nem se enxergar. Aquele que está distante da proposta do seu evangelho. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Venha avivar o teu povo. Venha avivar o teu povo, Senhor. Aviva o teu povo. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva o teu povo. Venha trazer o avivamento genuíno. O avivamento que não conta com as emoções, mas conta com o teu Espírito. Avivamento não é desespero humano. Avivamento é a obra do teu Espírito Santo em nós. Aqueles que estão morrendo, Deus, morrendo no meio da igreja, morrendo, Senhor, morrendo. Oh, eu sei que a tua palavra diz que muitos iriam dormir, enfraquecer-se. Oh, Deus, mas salve aqueles que estiverem que salvar, Senhor. Desperta aqueles que dormem, desperta aqueles que dormem. Aqueles que fizeram, Deus, da igreja um meio social, apenas um lugar de encontros, apenas um lugar de encontros de amigos, apenas um lugar de encontros de amigos. Deus, em nome de Jesus, aqueles que saem de casa para vir à igreja e não têm mais dentro de si a convicção e o desejo por ouvir a sua voz, por chorar diante do teu altar. Aqueles que não mais esperam serem confrontados pela tua palavra. Aqueles que não querem mais se sentir mal e constrangidos na sua palavra. Deus, aviva, restaura, restaura, Deus, aqueles que um dia foram apaixonados por ti. Aqueles que um dia só se interessavam pela sua presença. Aqueles que um dia passaram por dores, perseguições e aflições, mas nada disso os impedia de buscar-te. E hoje no conforto, Deus, no conforto, destrua os pedestais humanos das almas. Destrua os pedestais, os postes ídolos levantados na alma, Deus. Quantos envolvidos com suas funções e seu cargo, quantos envolvidos com o seu cristianismo, com o seu tempo de cristianismo, que não mais se quebrantam, não mais choram desesperadamente pela santidade do teu Espírito, que não mais confessam a alma, os pecados, as falhas, a humanidade e a debilidade. Ó Deus, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Deus, aviva-nos. Aqueles que se conformaram com este mundo, aqueles que trazem em si a forma deste mundo. Este mundo viu que distanciou-se, este mundo viu que se perdeu, meu Deus.
Aqueles que fizeram da igreja um lugar de encontro. Aqueles que fizeram da igreja um lugar de amizade. Aviva-os, Deus, aviva-os, Senhor. Aqueles que vêm para o culto, que não clamam mais pela sua voz. Aqueles que quando o Senhor os repreende, eles ficam irados e revoltados. Aviva, Deus, aviva. Aviva, dai-nos óleo da unção. Dai-nos óleo da unção, Espírito Santo de Deus. Aviva-nos, aviva a tua obra no meio dos dias. Sabemos que é um tempo de sonolência. Sabemos que é um tempo de morte espiritual. Mas como vozes isoladas, como vozes, como sussurro, nós clamamos a Ti, aviva a sua igreja. Aviva a sua igreja, Senhor. Uma igreja que não ora mais. Uma igreja que não gosta mais da Tua palavra. Uma igreja que não quer mais a Sua palavra, Senhor. Uma igreja como nos dias de Noé. Uma igreja como nos dias de Sodoma. Uma igreja de aparência. Aparência de saudável e doente. Aparência, 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 aparência. Ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos. Olha onde chegamos, Senhor. O que temos feito com o Teu Evangelho? O que temos feito com a Sua Escritura? Os altares estão vazios. Não há mais sacrifícios, não há mais holocaustos, porque os altares estão vazios. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Esta noite, ouvindo a Sua voz, o Senhor está batendo, e nós queremos abrir a porta do nosso coração e dizermos: Tu és a nossa vida. Tu és a nossa herança, a nossa herdade. Tu és a razão do nosso viver. Tu és a razão de existirmos. Tu és tudo em nós. Queremos abrir os nossos olhos e os nossos lábios nas dores e dizermos: Senhor, me dê graça, me dê força. Não queremos trocar a ousadia por arrogância. Não queremos trocar a ousadia do Teu Espírito por euforia. Salva-nos, Senhor. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos da mornidão. Oh, Babaxia, salva-nos. Espírito Santo de Deus, aviva essa igreja. Aviva essa igreja. Aviva essa igreja. Espírito Santo, aviva essa igreja. Aviva os nossos jovens. Aviva as nossas crianças. Aviva os adolescentes. Aviva os anciãos. Aviva o homem e a mulher. Aviva. Desperta. Volta os olhos da sua igreja para Ti. Tire os olhos da sua igreja deste mundo, deste século, dos problemas, das bênçãos. Faça a sua igreja olhar para Ti, Jesus. Que os corações do Seu povo possam arder de novo. Que os corações da sua igreja possam voltar a serem apaixonados por Ti. Que haja zelo, que haja zelo, que haja zelo. Que o Seu povo possa ser zeloso de coração, cuidando da própria alma. Que possa existir arrependimento, contrição, quebrantamento. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você une um grupo pequeno perto de você. Nós vamos clamar pelo avivamento da igreja. Vamos clamar pelo avivamento da igreja. Vamos clamar por uma igreja avivada. Não uma igreja eufórica, não uma igreja desequilibrada, não uma igreja que busca sensações, mas uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia de unção do Espírito Santo. Vamos clamar em nome de Jesus. Vamos clamar em nome de Jesus por uma igreja cheia do Espírito Santo. Aviva, aviva, Espírito Santo de Deus.